E aí, irmã, e aí, irmão, tudo bom com vocês? Muito edificados com a última conferência geral que tivemos fim de semana passado. Eu gostei demais. Então, vamos continuar nos edificando com o Vem Segue-me dessa semana, que é de Jacó, do capítulo 5 até o capítulo 7. No capítulo 5, o famoso da vinha, nós vemos e sabemos que Jesus Cristo é o Senhor da vinha. E o que se refere a essa vinha? Ela pode se referir à casa de Israel, ou ao reino de Deus na terra, e às vezes se refere aos povos do mundo em geral. No começo desse capítulo 5, Jacó cita o profeta Zenos, que é mencionado apenas aqui no livro de Molo. Mais uma vez falando, olha a importância de termos as escrituras modernas. Então, e a vinha, essa parábola simboliza o quê? A obra missionária, o Senhor e seus servos. É uma parábola onde aprendemos e vemos o amor do Senhor por nós. Fala, entre outras coisas, da apostasia, principalmente a apostasia pessoal. Então, vamos ler no versículo 12, versículo 13. Portanto, vai, vigia a árvore e cuida dela, segundo minhas palavras. E esses amos eu colocarei na parte mais baixa da minha via, onde me agradar. A ti não importa. E assim faço para poder conservar para mim os ramos naturais da árvore, e também a fim de guardar os frutos para mim, para a estação, porque sentiria perder essa árvore e seus frutos. Então aqui o Senhor diz, explica o seu servo, o Senhor da vinha, ele fala para que ele vai fazer as coisas, vai trabalhar da maneira dele. Aonde ele iria fazer ao servo não importava, o que importava era obedecer. Então muitas vezes é isso, muitas vezes a gente quer fazer as coisas ao nosso jeito, à nossa maneira, e esquecemos de pedir sabedoria ao Pai Celestial, para que Ele possa nos orientar, para que a gente possa agir de acordo com a vontade e a sabedoria dEle. Então, várias vezes é mencionado o nome do Senhor aqui na vinha, por quê? Porque Ele é o dono e, claro, e porque o Senhor, Ele sempre tem presente em nossas vidas, porque Ele se importa conosco. Ele nos ajuda, Ele nos ama, Ele quer que tenhamos a salvação, possamos ter os frutos da expiação de Cristo em nossas vidas. No versículo 22, o Senhor diz ao servo, não me dê conselhos. Mais uma vez ele dizendo, que nós não devemos dar conselhos ao Senhor, mas sim receber conselhos de sua mão, como a gente viu lá em Jacó no capítulo 4. O versículo 29 fala a respeito dos últimos dias, nossa época atual, que fala sobre o tempo se aproxima e o fim logo virá. E aí nós vemos agora, toda a conferência geral, a gente vê um templo pelo menos sendo anunciado aqui no Brasil. Outras conferências a gente chegou a ver 2 ou 3, mas essa agora tivemos apenas um, Florianópolis, que eu adorei demais, pois é onde eu servi missão. E, claro, todos os que serviram lá também estão felizes, mas isso é uma maneira da gente poder servir ao Senhor, e o Senhor essa bênção de ter um templo está chegando cada vez mais a várias pessoas, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo. Então é muito edificante e é importantíssimo termos o templo em nossas vidas e acelerar a obra. Quanto mais a gente acelerar a obra missionária, as 3 grandes missões, que é de aperfeiçoar os santos, proclamar o Evangelho e redimir os mortos, mais a gente está antecipando a vinda de Cristo aqui na terra, a sua segunda vinda. E em vários versículos, como 33, 41, 47 e 49, a gente vê o conselho, é o que mais a gente pode fazer. Lembra quando o Nefe disse que a gente não pode dizer tudo vai bem em Sião, Sião prospera? Não é porque a gente está vendo tantos templos anunciados, a gente nunca deve se acomodar, a gente deve procurar fazer sempre mais e mais. A gente deve estar sempre pronto e disposto a ajudar.
Então, uma das maneiras como a gente pode citar a obra missionária, uma parte que fazia parte da missão na época que eu servi, acredito que de todas as missões também, nós todos os dias tínhamos que citar a seção 4 de Doutrina e Convênios, que foi uma revelação por intermédio de Joseph Smith a seu pai, mas que serve para todos, né? Fala a respeito da obra missionária. No versículo 4 diz: Porque eis que o campo já está branco para a ceifa, e eis que aquele que lança sua foice com vigor faz reserva de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. Então aqui ele está dizendo, o campo está sempre branco para a ceifa, a gente sempre vai ter oportunidade de poder ajudar, de poder servir. A gente deve fazer parte dessa obra, a gente deve agir, não ser somente ouvintes. E no 5 e o 6 ele fala as qualidades que nós devemos ter para fazer obra missionária. E fé, esperança, caridade e amor. Com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade e da diligência. Então, servir é fácil? É claro que não é. Vocês vão dizer, irmão, foi fácil servir missão? É claro que não. Todo mundo que serviu missão sabe que não é fácil. A gente adia algumas coisas, como estudo, casamento, trabalho, e a gente fica longe da família por 2 anos, no caso da Cíceres, 1 ano e meio, a gente ficar num lugar que não conhece, com pessoas que nunca viram, lidando com vários tipos de pessoas por estar lidando com o público. No meu caso, eu tive que ir lá, né, onde eu servi, lidar com frio, com calor, com... enfim, ninguém consegue ter sucesso na obra missionária senão depois de muito esforço, muito trabalho e superar muitas provações e desafios. Mas o importante é que no final vale a pena. Eu hoje olho para trás, quer dizer, sempre, quando eu servi, eu vejo os frutos do trabalho, né? Vejo as bênçãos que eu pude levar para as pessoas ao ter se sacrificado. Para mim não foi nem um pouco fácil. Era só eu e a minha mãe em casa, ela já era aposentada e eu tive que deixá-la durante esse período para que eu pudesse servir, mas valeu a pena, ela foi protegida, nada aconteceu, eu consegui servir meu trabalho e depois eu fui recompensado também tendo uma bela esposa, 2 belos e ótimos filhos, e as bênçãos são infinitas. E meu filho mais velho, como já disse anteriormente, já serviu uma missão também. Então, é importante. No versículo 61, eu não vou ler todo, irmãos, porque é grande e tal, e eu estou apenas comentando, como vocês sabem. Mas no versículo 61 fala a respeito de trabalhar diligentemente. Nós temos que ser diligente, ou seja, temos que ser obediente, não desanimar, não se chatear e nem amolecer. A gente deve sempre permanecer firme. Como dizia lá na missão meu presidente, fica firme, forte, fiel e feliz. Essas são as qualidades, algumas das qualidades para a gente poder servir na obra missionária, como a gente acabou também de ver na seção 4 de Doutrina e Convênios. É claro que também no versículo 65 diz, o Senhor Davi, a gente aprende o que? Que sempre no trigo vai ter o joio. Não vai ter jeito, a gente sempre vai ter desafios, a gente sempre vai ter que buscar os eleitos ou ajudar as pessoas a se tornarem eleitas, mas isso também faz parte. O próprio Senhor passou por provações aqui na terra, por que nós não iríamos passar? Então, e no versículo 71, aqui ele fala, né, para a gente trabalhar com todo o afinco e a gente vai ter alegria. Esse vou ler. E o senhor da vinha disse-lhes, ide trabalhar na vinha com todo o afinco,
pois eis que esta é a última vez que trato da minha vinha, porque o fim está próximo e o tempo rapidamente se aproxima. E se trabalhardes comigo com afinco, tereis alegria no fruto que guardarei para mim, para o tempo que logo virá. Então, que é esse trabalhar com afinco, trabalhar com firmeza, trabalhar com determinação. Então, é claro que lendo esse versículo, qual foi a escritura também de Doutrina e Convênios que vem à mente? É essa mesma, a seção 18, do versículo 10 ao 16, que fala: lembrai-vos que o valor das almas é grande perante Deus, e se trabalhardes com toda diligência e amor, e trazerdes que seja uma só alma para o meu reino, quão grande será a vossa alegria com essa alma. Agora imagine qual será a sua alegria se me trouxerdes muitas almas. Qual é a primeira alma que nós devemos levar para o Pai Celestial? Somos nós mesmos. Nós temos que nos converter e temos que continuar sendo diligentes, sendo obedientes e permanecer firmes para que a gente possa atingir o reino celestial. E buscando as qualidades que a gente viu agora há pouco, lá na seção 4 de Doutrina e Convênios, a gente vai conseguir levar outras pessoas. Então ele diz, se a gente vai, ainda que a gente fosse sozinho para o reino celestial, quão grande ia ser a nossa alegria se a gente indo para lá, trazendo uma só alma. Agora imagine quanto vai ser a nossa alegria sabendo que nós trazemos muitas almas. E o que nós estamos fazendo? Hoje temos a facilidade das redes sociais para podermos nos edificar, poder comunicar, para podermos levar o Evangelho para outras pessoas. E com isso aí a gente também poder ajudar os missionários de tempo integral, com referência, dando almoço para eles, é claro, e a gente fazendo isso, a gente não temos que ter medo, vergonha do Evangelho, pelo contrário, a gente tem que ter amor e tendo esse testemunho, esse desejo de buscar o reino celestial, nós também vamos ter o desejo de que outras pessoas também participem da salvação, lembrando de Jacó na outra aula, de trabalharmos com toda diligência, porque ele tinha verdadeiro pânico, pavor de saber que uma só alma pudesse se perder e não desfrutasse das bênçãos de poder ir para o reino celestial. Então, essas são algumas das coisas que a gente pode ler e comentar desse capítulo 5 de Jacó. Eu sei que você que está me assistindo, você deve ter muitas outras ideias e sugestões, então deixa aqui no comentário e irei ler com muito prazer, com muita alegria, vou apreciar bastante e curtir seu comentário. Aí no capítulo 6 de Jacó, esse capítulo fala do quê? Da restauração do Evangelho nos últimos dias. No versículo 4, ele fala a respeito da misericórdia do Pai Celestial para conosco. Quantas vezes a gente não erra, a gente falha, a gente às vezes pensa que o Pai Celestial não nos ama mais, mas ele, independente do que a gente faça, ele está sempre de braços abertos para nos receber, para nos acolher. E no versículo 5 fala de sermos uno de pensamentos e desejo com o nosso Pai Celeste e com Jesus Cristo. O que ser uno? A gente ser único de pensamento. A gente deve buscar as coisas do reino celestial. Para que a gente possa herdar uma glória celestial, a gente tem que pensar celestial. Que o presidente Nelson, nosso amado e atual profeta, tem falado desde a conferência do ano passado, da gente pensar celestial. E pensando celestial, nós vamos ter cada vez mais a companhia do Espírito Santo em nossas vidas e vamos estar junto, cada vez mais próximos de nosso Pai Celestial e de nosso irmão Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. E a gente também deve ser uno com as outras pessoas, com os outros membros de nossa unidade, a Lohan, Estaca, enfim, missão.
E principalmente, é claro, a gente deve ser um com cada um de nós, com nossas famílias, com nossos familiares. E no versículo 8 também fala disso, fala de a gente manter o Espírito Santo, ser digno dele. Então, como nós podemos ser dignos do Espírito Santo? Lendo as Escrituras, orando, sendo obediente, seguindo a orientação do dom do Espírito e evitar tudo e qualquer coisa que possa nos afastar. Filmes, programas de TV, músicas, que eu costumo dizer que hoje em dia, na maioria das vezes, a gente não tem música, a gente tem poluição sonora. Então a gente deve se zelar e preocupar isso. A gente, vamos dizer, não deve ter televisão, rádio em casa? Pode ter. Apenas a gente deve ser sábio, saber o que vai assistir, saber o que vai deixar entrar dentro de nosso lar. Rejeitar tudo que possa nos afastar do Pai Celestial e que possa constranger a presença do Espírito Santo em nosso lar, em nossa vida. Então, no versículo 9 fala para a gente se arrepender, para a gente não chegar lá no juízo final com culpa, para não sermos, eu não me arrependi disso e agora? Um dia todos nós vamos ter que prestar conta do que a gente fez aqui na terra. Versículo 10 fala a respeito de justiça. O Pai Celestial, ele é misericordioso e nos ama, mas ele ao mesmo tempo é justo. A justiça também não pode deixar de ser feita, certo? No versículo 12 também fala de sermos sábios. O presidente Hinckley falou disso, né? Já comentamos, né? De sermos sábios. E tudo, vamos ver também mais para frente, nos outros capítulos do livro de Mórmon, também fala muito, já foi falado lá em 2 Nef 9, mas nos outros a gente vai ver em Mosias, vai ver em Alma, enfim. Nos próximos livros a gente vê que o assunto da sabedoria também sempre é citado. Por que devemos agir com sabedoria? Para que a gente não se perca, não possa cometer algo do qual a gente possa ter que se arrepender duramente depois. Então é importante a gente sempre. Muitas vezes eu vi pessoas dizendo, mas o sacrifício traz bênçãos. Eu disse, mas a sabedoria também. Um dos exercícios que eu praticava na missão era isso. Eu aprendi ainda no CTM que a gente, para poder servir, não adiantava ficar andar o dia inteiro e não ter feito nada, só ter se cansado. Houve momentos que eu precisei fazer grandes sacrifícios, como subir ladeiras, andar embaixo de sol forte e andar com chuva, mas a gente tem que se sacrificar, porém a gente tem que ter visão para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, o que a gente pretende conseguir. Meu presidente, por isso, dizia que a gente devia planejar bem o dia. As outras missões todas levantavam às 6h30 da manhã. A gente levantava às 6, porque a gente, das 6 até 6h20, a gente tinha que planejar o nosso dia. Meu presidente Wallace, ele sempre costumava dizer, né, que se a gente falha em planejar, já estamos planejando falhar. Então, a gente tendo um plano A, um plano B, até um plano C, a gente não ia ficar perdido. E agora o que a gente vai fazer? Mesma coisa em nossas vidas, a gente tem que saber o que fazer para a gente não ficar perdido e não ficar desnorteado e ficar sem direção, como se fosse uma criança que perde os pais de vista em algum lugar estranho. E no capítulo 7 fala a respeito de um anticristo chamado Serem. Ele ficou pervertendo os caminhos do Senhor, ele negava a Cristo e ele procurou Jacó para tentar o desviar. Vamos ler o versículo 5, porque Serem estava muito procurando uma oportunidade para poder
em se encontrar com Jacó e poder tentá-lo para poder lhe fazer desviar do caminho, porque ele estava possuído pelo poder do inimigo, o Serém. E no versículo 5 ele diz, Jacó ele fala, e tinha esperança de afastar-me da fé, não obstante as muitas revelações e o muito que eu vira com referência a essas coisas, porque eu verdadeiramente vira anjos e receber o seu ministério, e também ouvir a voz do Senhor, verdadeiramente me falando de tempos em tempos. Portanto, eu não podia ser abalado. Então, quer dizer, Jacó ele nos deixou bem claro aqui, a sua fé em Cristo ainda faltava muitos anos, mais de 400 anos para que Cristo viesse aqui a sua primeira vinda na terra, mas Jacó ele tinha tanta fé, tanta obediência que nada, mesmo um homem tão instruído, tão inteligente, mas instruído, porém também pelo inimigo, não iria abalar ele na sua fé. Então é assim que nós também temos que ter. Nós também temos que ter fé, determinação e a gente não pode ter medo. A gente deve sempre estar firme. Uma experiência também da missão que eu gostaria de contar, estou falando bastante de missão, mas é importante, eu acredito que ajudem muito. Na minha primeira área, eu e o meu primeiro companheiro, nós tivemos que lidar com um rapaz que a gente havia feito contato alguns dias antes, ele marcou para a gente ir lá na casa dele, e quando chegamos eu vi que ele estava com publicações contra a igreja, ele estava fortemente assim, digamos, preparado para poder nos atentar, nos desviar, e ele, a princípio, a palestra estava indo bem, tá? A gente foi falando primeiro, falamos sobre Deus, o Pai Celestial, sobre Jesus Cristo, as Escrituras, estava indo tudo bem. Quando a gente começou na parte da primeira visão, aí ele começou a querer nos atacar, dizendo que acontecia isso, aquilo no templo, tentando nos desviar. Esse rapaz, ele de verdade, irmã, irmão, ele ficou possuído. Vocês vão dizer, irmão Ari, como você tem certeza disso? Eu falei simples, o semblante do rosto dele mudou, a voz dele mudou, não era mais ele que estava falando lá, a gente sentiu o inimigo de verdade, usando aquele rapaz para poder nos desviar. E ele fazia perguntas, a gente respondia com firmeza. Quanto mais ele tentava nos desviar, nos enfraquecer, mais a gente se fortalecia, e sempre que a gente conseguia vencer ele num assunto, ele via com outro. E esse embate durou e tal, até que chegou o momento que meu companheiro resolveu dar um basta naquilo e prestou o testemunho. Eu também prestei o testemunho e encerramos a palestra por ali. E lembro que depois disso esse rapaz voltou, digamos, ao normal, como ele estava antes, a voz dele estava diferente, estava como a gente na hora que a gente chegou. Lembro que quando chegamos ele estava conversando com uma moça conhecida dele e tal, mas ele, no momento que ele tentou nos atacar, ele ficou possuído. Vocês já tiveram essa sensação, essa impressão também, essa experiência, digamos, né, não muito divertida de você ver alguém possuída? Essa não foi a primeira vez que eu fui alguém possuído na missão. A outra experiência, numa outra oportunidade, eu conto. Tá? Como eu e um outro companheiro meu, a gente conseguiu expulsar o inimigo de uma pessoa. Mas é isso, e muitas outras situações antes, durante e depois da missão, eu particularmente já passei por várias experiências de pessoas tentando fazer me desviar do caminho, mas eu me mantive fiel, me mantive e não deixei que as palavras dessas pessoas me atrapalhassem, me abalassem. E vocês vão dizer, e o que me ajudou a manter-me firme
no caminho e tal, e não deixar que o falso testemunho dessas pessoas me abalassem. O que me ajudou, irmãos, foi isso: o testemunho, a leitura e o conhecimento das Escrituras, a Bíblia Sagrada e as revelações modernas, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor e as palavras dos profetas vivos que a gente lê na Conferência Geral e nas outras mensagens da Lia Rona. Importantíssimo o estudo das Escrituras, porque não é de ficar lendo páginas, mas sim de ler para esclarecer dúvidas e fortalecer nosso conhecimento e aumentar o nosso testemunho. Tendo testemunho forte, nada vai nos abalar, tá bom? E Serém, ele não acreditou, ele ficou atentando, dizendo que não ia vir um Cristo, e ele atentou Jacó para que mostrasse um sinal. E Jacó, preocupado, disse que ele sabia que era verdade, só que ele estava possuído pelo inimigo, e por isso ele não ia acreditar, mas ele fez de acordo com a vontade do Senhor. Serém pediu um sinal e ele acabou ficando ferido gravemente. Então é assim, e a gente vê, e ele acabou tendo um final trágico. Ele viu que ele ia morrer, mas ele ainda, num momento ainda de lucidez, ele disse que ele queria ver todas as pessoas que ele havia desviado, para que eles pudessem ouvir suas palavras. Ele disse que confessou porque ele havia sido instruído pelo inimigo para poder desviar o coração das pessoas, e ele temia ter cometido o pecado imperdoável contra o Espírito Santo, e ele, pouco tempo depois, ele acabou falecendo. O que vai acontecer com ele, isso só o Pai Celestial vai dizer, não cabe a nós falar. Eu lembro também de um cidadão que ele estava tentando desviar as pessoas da igreja, falando mal, difamando, usando até redes sociais, mas ele não conseguiu e ele acabou morrendo, né? E a coisa interessante que sempre desde a restauração do Evangelho, que tem apóstatas e tem perseguidores da igreja que tentam fazer derrubar, mas conforme o Senhor falou lá no estandarte da verdade, não há mão ímpia que poderá obstar o progresso da obra. Perseguições poderão campear, turbas se reunir, exércitos se congregar. Mas a verdade de Deus seguirá avante com destemor, nobreza e independência. E a gente vê a igreja crescendo tanto. Quando eu me batizei, presidente na época da igreja era o profeta Benson, e aqui no Brasil só tínhamos o templo daqui de São Paulo. E a gente via pessoas com fé vindo lá de todas as regiões do Brasil. E agora a gente vê templo construído em Manaus, Belém, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Brasília. E a gente vê também os outros templos anunciados, como Belém de Floripa, né? Que já falei, Salvador, que já está com Salvador, Teresina, Natal, João Pessoa, Maceió, Goiânia. Então a gente vê a igreja crescendo de verdade. Talvez então Serém também tivesse tido com remorso e culpa pelo que ele fez. E aí o povo ficou assombrado ao ver a sua morte. Então, e o povo estava tenso, nossa, o que aconteceu? E porque eles ficaram, né? Porque os que, claro, que tinham ficado na besteira de cair na apostasia, ficaram assombrados. Só que Jacó, porém, ele disse: ora, isso agradou a mim, Jacó, pois havia pedido a meu pai que estava no céu, e ele ouvir pois o meu clamor e responder a minha oração. Então Jacó ele estava contente porque sua oração tinha sido atendida. O povo precisou dar uma chacoalhada e ver algo para que eles pudessem se arrepender.
E o povo voltou a ler as escrituras e Jacó queria ajudar os lamanitas com a força, porque os lamanitas agora que estavam amadurecendo iniquidade, mas com a força do Senhor os nefitas conseguiram derrotar. Então, e Jacó depois ele encerrou, né, ele se despediu como ele havia feito, né, anteriormente, e ele entregou as placas a seu filho Enos para que mantivesse e guardasse os registros e para que nada fosse perdido. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Convide seus amigos e seus familiares a se inscreverem no canal. E como eu sempre peço, não se esqueçam de consultar seu professor, sua professora e seu presidente de escola dominical. Deixem aqui seu like, seu comentário, dizendo o que você achou. E um grande abraço e até a próxima!